E a ansiedade é a doença do controle. A pessoa quer controlar o futuro. E não existe. Eu só tenho garantia de que o meu futuro vai ser bom se eu plantar coisas boas no meu presente. Olá, queridas amigas e amigos aqui do canal Blá 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 da Dai. Hoje a primeira entrevista oficial do canal com a nossa querida psicóloga Karine, que nos recebeu aqui na casa dela, mesmo em meio a toda essa pandemia, essas coisas todas. A gente não tá usando máscara, mas a gente tá numa distância, tá bom? E a gente tomou os cuidados todos aqui. E ela recebeu a gente aqui de coração aberto, aqui na casa dela, para a gente estar respondendo algumas perguntas que deixaram no canal, tá, meninas? Muito obrigada, tá, pelo carinho de vocês. E umas perguntas no Instagram também. E agora eu vou deixar a palavra com ela para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, obrigada, Dé, pelo convite. Obrigada a todos pela oportunidade. Meu nome é Karine, eu sou psicóloga clínica, sou gestalt terapeuta, atendo em 2 consultórios meus, na Freguesia e no Recreio. E há 8 anos trabalho só com a psicologia. E fiquei feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês positivamente, para poder agregar um conhecimento maior de cada um. Quando a gente se conhece e tem um autoconhecimento, a gente consegue viver melhor. Então, gente, vamos aproveitar. Karine, muito obrigada mesmo de coração, tá? Você não sabe o quanto vai ser bom para muitas vidas, né? Assim como para minha também, né? Porque, inclusive, você que não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar no link da descrição do vídeo, que eu falo um pouco sobre mim, sobre o meu transtorno psicológico também, em relação a tudo que aconteceu comigo. E agora a gente vamos às perguntas, a nossa psicóloga maravilhosa. Vamos lá, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Bom, como terminar um relacionamento abusivo ainda tendo sentimento? Então, essa é uma pergunta bem subjetiva, né, Daí? E assim, é difícil a gente responder com uma resposta só. Mas eu vou tentar abranger um pouquinho, sem falar muito, mas de uma forma que a gente vá se conhecer, né? Um relacionamento abusivo, ele tem que ser detectado primeiro, né? A pessoa que está sofrendo esse tipo de relacionamento, ela tem que já está há um tempo passando por esse processo. O ideal seria ela procurar uma ajuda profissional para poder identificar isso e por que ela se permite estar nessa relação. Porque os abusos, né, nas relações, elas são coisas permissivas, né? Nenhum abusador vai estar com alguém que não queira e não permita que seja abusado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? As relações tóxicas, elas realmente estão muito presentes hoje no nosso dia a dia. E eu vejo muitos clientes passando por essas demandas, mas a gente não tem como apontar uma solução imediata para isso. Né? A pessoa que está sofrendo isso, ela tem que se identificar assim, procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, e ela poder tratar por que ela se permite estar nesta relação. Porque quando a gente está numa relação abusiva, ela tem ganhos e perdas. Tanto da pessoa que é abusada e tanto do abusador, que a gente chama, né? Por quê? Porque existe ali uma ligação. A pessoa que está sendo abusada, ela ganha e perde com essa relação e quem está abusando também. Então a gente tem que ver se essa pessoa que essa relação tóxica é alguém que tem um processo psiquiátrico, é uma pessoa que tem algum transtorno, e aí ela tem essa tendência, esse ímpeto a influenciar e manipular esse outro parceiro. Então são tantas coisas que abrangem isso, que não é só o sentimento. Na verdade, o sentimento é a menor coisa dentro dessa relação. A gente precisa ter um autocuidado, um autossuporte para poder lidar com qualquer tipo de relação. Começa por aí. Para a gente ter uma relação saudável com amigos, com família, com filhos, com marido, com namorados, a gente precisa saber quem nós somos, estabelecer uma fronteira emocional e psicológica para ninguém invadir o que é meu, e sim eu poder permitir só o que é conveniente para mim, dentro de qualquer relação. Então eu acho isso importante a gente dizer. Não tem como eu dizer assim, olha, gente, então eu terminar com sentimento é uma coisa subjetiva, porque o que essa relação está te fazendo passar? É mais importante o que você sente por ela ou o que ela faz você sentir estando nessa relação? Então eu acho que é importante a gente frisar isso. Primeira coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes, o importante é você se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, eu estipulo que tipo de pessoas eu quero do meu lado, eu estabeleço já uma fronteira e uma delimitação de quem vai se aproximar de mim. Karine, eu gosto de uma pessoa companheira, parceira, que me ajude financeiramente, que queira as mesmas coisas que eu quero, que a gente tenha uma empatia, que seja uma pessoa que seja do bem. Você está estipulando uma lista.
Se você não sabe o que você quer, com que tipo de pessoa você quer se relacionar, você fica num campo aberto, então vai chegar qualquer coisa. Sim, Né? E outra coisa que é importante, quando a gente vai se desenvolvendo na relação nossa, individual, porque somos seres relacionais sim, em todas as relações, o que a gente reflete nas nossas relações. Então, se eu não me conheço, eu tenho relações desconfortáveis e disfuncionais em toda a minha vida, não só nas relações amorosas. Então, por isso que é importante a gente olhar isso de um âmbito maior, né? Então, a pessoa que perguntou essa pergunta, eu sugeri a ela a procurar ajuda e aí sim ver o que está acontecendo, identificar todos esses aspectos para poder se cuidar e que isso não se repita de novo e poder sair de uma forma mais tranquila, até porque a gente tem que saber como sair também dessas relações, que tipo de pessoas são essas que estão do nosso lado, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as mulheres, né, voltando para as mulheres, muitas pessoas são agredidas quando terminam relações ou quando querem terminar uma relação, e a gente tem que tomar cuidado para saber quem são essas pessoas que estão do nosso lado também, tá? Gente, adorei. Vamos para a nossa segunda pergunta, porque realmente faz todo sentido. Se a gente não se autoconhecer, fica uma coisa complicada, né? Justamente, porque aí você vai aceitar qualquer coisa. Você deixa o teu campo emocional aberto. Justamente. Verdade. Isso está servindo para mim também, gente. Qual a diferença entre crise de ansiedade, depressão e crise do pânico? Essa foi a pergunta que mais saiu, né? Então são 3 perguntas, né? Sim, são 3, então, já são 3 vamos perguntas começar em então uma. pela ansiedade, né? A ansiedade, assim, na verdade todo mundo tem uma dificuldade e uma visão muito ampla e muito distorcida do que é ansiedade, né? Tem pessoas que usam a palavra ansiedade para empolgação, excitação, e não é. A ansiedade é uma doença. Ela pode ser uma doença generalizada, que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que são pessoas que convivem com ansiedade cronicamente, né? E aí é a vida inteira assim. Temos episódios, né, de ansiedade no momento que, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, da pandemia. Muitas pessoas, muitos clientes que não tinham ansiedade estão desenvolvendo essa ansiedade, mas por um ponto específico desse evento, que é essa coisa que a gente não tem controle de nada mesmo e a gente está vivendo um dia de cada vez. E para muitas pessoas é difícil achar que não tem um controle, porque a gente não tem controle de nada mesmo, mas a gente, egoicamente, acha que tem controle das coisas e não tem. Quando chega uma pandemia dessa, mundial, a gente tem que aceitar a nossa insignificância de que a gente não sabe nada, de que eu não sei onde vai parar, eu não sei quando vai melhorar, então eu preciso estar presente. E isso é o mais difícil na ansiedade, é a gente estar no dia a dia. Um dia de cada vez. Para todo mundo, para mim, para você, para a humanidade inteira. A gente tem uma tendência a viver numa dinâmica de não aceitar o não controle. E a ansiedade é a doença do controle. A pessoa quer controlar o futuro. E não existe. Eu só tenho garantia de que o meu futuro vai ser bom se eu plantar coisas boas no meu presente. E fora isso, não tem. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de depressão, a depressão é uma doença. Ela não é igual à ansiedade. Pessoas deprimidas têm estágios de depressão, até chegar à depressão maior, que são pessoas que vivem em depressão profunda, que chegam a embotamentos emocionais, psiquiátricos, psicológicos e realmente não conseguem nem sair da cama. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde tristeza com depressão. Por isso que é importante, quando você está se sentindo triste, você começar a se sentir embotado, deprimido, desmotivado, depressivo, na verdade, você está depressiva, você está triste, busque ajuda profissional. Porque às vezes não é preciso logo tomar uma medicação, mas a gente atuar na parte psicológica, ver como essa pessoa está se sentindo, ver realmente o que está evoluindo para ter esses eventos, para a gente detectar o que está acontecendo e aí sim e direcionar esse tratamento de uma forma mais confiante para uma coisa dar certo nesse tratamento. A outra coisa foi o pânico, né? Isso. O pânico a gente divide também em 3, né? Tem episódios de pânico, síndrome do pânico e o transtorno do pânico. Os episódios de pânico são episódios que podem acontecer em qualquer momento.
exemplo, fui assaltada e aí fiquei esse episódio me fez ficar com pânico de sair na rua sozinho durante um tempo. Então eu vou procurar ajuda, vou me medicar ou não, vou procurar só uma ajuda psicológica e vou ficar bem. A outra é a síndrome do pânico, pessoas que têm intermitente esse pânico. Eu vou, tenho, volto, me fico bom, daqui a pouco de novo não consigo sair de casa. E aí você também tem que procurar o tratamento, procurar uma ajuda profissional para ficar bem. E o transtorno do pânico é aquela pessoa que chega no ponto máximo do pânico, aquela pessoa que tem medo de tudo, medo de morrer, a gente fala que é o medo de ter medo, né? Então a pessoa fica num estágio emocional e psicológico muito grave, aonde tudo para ela é ruim. Ela sair na esquina, ela ir comprar um pão, ela ir sair para ir trabalhar, ela sair para conversar com alguém, ela não sai. Ela fica realmente refém dela mesma. E aí esse transtorno, ele precisa ser tratado de uma forma mais eficaz e mais profunda, com tratamento psiquiátrico, com tratamento psicológico durante um tempo, para isso tudo voltar. E é o transtorno que mais hoje é difícil de se curar a curto prazo, né? Eu tenho muitos clientes com transtorno de pânico e infelizmente são pessoas que estão anos com isso, porque elas ficam num processo tão assim dependentes de tantas coisas que eles não conseguem sozinhos demandar. Então qualquer coisa que acontece eles caem de novo e aí para voltar é mais difícil. Então a gente precisa procurar ajuda. Sim. Tá? Bom, gente, como vocês estão vendo, né, a gente está com um conteúdo muito interessante nessa nossa primeira entrevista oficial e isso é importante. Então eu vou interromper rapidinho porque eu quero dizer para você que se você está gostando do vídeo, está sendo impactante para você e você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, vai lá, curte, compartilha bastante com as pessoas que você sabe que vai melhorar a vida dela, sabe? Porque esse vídeo realmente vai impactar na vida das pessoas de uma forma positiva. Se inscreve lá no canal se você achar que a gente tem um conteúdo que você está procurando para você, porque aqui é um canal feminino que a gente está buscando se ajudar. A gente está aqui sem fins lucrativos, tá? Ela tá recebendo a gente aqui de coração aberto. Então, assim, isso é muito bom pra mim também, tá, gente? Como eu falei no primeiro vídeo, faz parte de mim também. Então, agora a gente vai para as perguntas finais e depois para a consideração final. E essas últimas duas perguntas são mais complicadas. Bom, essa pergunta saiu no canal também. Passei muito mal, fiz um episódio de ansiedade, pânico, né? Porque a pessoa não consegue distinguir realmente, sem uma ajuda, né, profissional, realmente não tem como. E aí fui parar na emergência, né? E aí lá fui receitada com medicação forte, fluoxetina, diazepam, esse tipo de medicação. E aí, como lidar? Então, na verdade, quando a gente tem uma situação assim de emergência, infelizmente os médicos vão tratar dessa forma emergencial e te passar alguma coisa até para você poder voltar a si e ficar bem, né? Mas o ideal, depois desse episódio de você ir numa emergência, ser medicado, é você procurar um médico para você e que você possa investigar por que você chegou nesse nível, o que está te levando a estar assim. Porque senão você pode mascarar alguma coisa que é mais importante e aí você ficar mais tempo sofrendo por algo que podia ter sido resolvido a curto prazo, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu e você ficou mal com aquilo e é uma coisa pontual. Você vai tratar. Foi na emergência, passei mal. Agora, se for uma coisa recorrente, eu já parei na emergência várias vezes, aí o ideal é procurar realmente uma ajuda profissional para você, que tem um acompanhamento durante um tempo e procurar uma ajuda profissional não só psiquiátrica, mas psicológica também, para poder lidar melhor com essas situações, se for continuar acontecendo. Até porque ficar remediando assim na emergência não vai trazer... E também porque, assim, é difícil até... Eu nunca vi numa emergência passarem esse tipo de medicação, porque são medicações controladas a longo prazo. Então, como é que eu vou chegar lá e o médico vai toma uma fluoxetina durante um mês. Eu tenho que voltar para ele ver como eu fiquei, né? Então, assim, na emergência, eu acho perigoso um médico passar isso, uma medicação assim. Mas ele pode passar só para aquele momento e falar assim, olha, use isso aqui durante um tempo, mas procura uma ajuda profissional para você, entendeu? Eu acho que essa seria a melhor conduta do médico.
nesse Sim. momento. Porque a gente está com esses episódios, né? As pessoas estavam falando, porque eu acho que acaba até, algumas amigas minhas comentaram isso, que causa até um tipo de vício, né? Tô me sentindo mal, vou tomar de repente um diazepam, um Rivotril, e aí as pessoas não têm receita para aquilo. As pessoas se automedicam. Sim. Né? E isso é muito, muito ruim, né? E o problema é que existem farmácias que vendem, esses remédios são controlados, não deveriam ser vendidos sem receita controlada. Né? Por quê? Porque são remédios que mexem com o nosso neurológico, na nossa neuroplasticidade do cérebro, de uma forma que a gente precisa saber o que a gente está tomando. Então, por exemplo, minha mãe tem problema de ansiedade, ela toma um remédio, aí eu chego aqui ansiosa, vou pegar o remédio da minha mãe? Não, não posso. Eu preciso procurar um médico e ver se essa medicação eu posso tomar. Infelizmente as pessoas trocam muita medicação e a gente vê isso o tempo todo no consultório. É o marido que toma, é a mulher que toma, aí um troca com o outro, eu tô mal, esse aqui não tá mais me servindo. Então assim, fica uma confusão e o corpo, ele vai, tipo assim, uma hora ele não vai responder mais a medicação nenhuma. Então por isso que é importante a gente ter um profissional que saiba lidar com isso, né? Aqui no Brasil o psicólogo não pode prescrever, não pode medicar, porque tem um psiquiatra que é um médico formado, especializado na psiquiatria, para poder lidar com isso, e também os neurologistas também usam também e trabalham também com a parte psiquiátrica. Mas, assim, eu gosto de recomendar psiquiatras mesmo, por quê? Não porque eu não confio nos neuros, porque eu acho que o neuro ele tem a especialidade dele. Eu prefiro alguém que saiba, porque na verdade o psiquiatra, ele estuda a psicologia, estuda as patologias neurológicas, né, psiquiátricas mesmo, para poder te auxiliar de uma forma mais certa. Ele sabe todo o comportamento que tem cada transtorno, quais são os vícios que tem, o que a pessoa faz, como faz, todos os movimentos, os trejeitos, e aí é muito mais fácil dele saber identificar qual é a melhor medicação para você, tá? Tá bom, vamos passar para a próxima pergunta. Essa eu acho que tem bastante gente, né, anônimos aí. Como lidar com a baixa autoestima? Porque hoje em dia, né, a gente vive num mundo que, esteticamente falando, né, existe o corpo perfeito, existe o cabelo perfeito, existe a boca perfeita. As pessoas querem consertar às vezes o que não precisam, né? Às vezes a gente vê meninas jovens fazendo cirurgia plástica, que na nossa época não era assim, a gente nem ligava para isso, né? A gente tinha toda uma inocência em relação a isso. E as pessoas, quanto mais elas mexem no corpo, acho que mais elas têm problema de autoestima. Então isso foi uma pergunta que saiu, porque às vezes esteticamente você tá bonita, mas por dentro você não tá... Então, aí é uma pergunta muito boa. Eu acho que o momento nosso hoje, do mundo, né, do modo geral, é do ter do que ser. As pessoas querem a coisa externa, né? O que é mais importante pra mim é como eu apareço num vídeo, se eu tô bonita, se eu não tô, se eu tô maquiada, do que quem realmente eu sou, quem realmente a Karine é, o que ela realmente faz, o que ela realmente contribui pro mundo, pras pessoas. E aí, isso é uma distorção que a gente está fazendo, infelizmente, hoje. A gente vê isso o tempo todo, da criancinha até o adulto, né? E aí a gente precisa muito perceber e ratificar essa coisa do autoconhecimento, né? Porque quando eu me conheço, por exemplo, eu sou pequena, tenho 1,57 m, sou troncuda, eu nunca vou ter um corpo da Gisele Bündchen, nem se eu quiser. Então eu preciso me conhecer e aceitar minhas limitações e chegar na minha melhor versão. Qual é a melhor versão que a Karine pode chegar com 1,57 m? A gente vai lá, vai com um nutricionista, tô com um personal, vou treinar, vou chegar 64 quilos, 62, tá ótimo. Eu nunca vou chegar a 52 quilos, nem se eu quisesse, até porque eu ficaria doente. Então eu acho que as pessoas querem um padrão que não é nosso. A gente precisa olhar individualmente para nós. Quem eu sou, o que eu quero e olhar realmente meu tipo de corpo, né? E aí, o meu tipo de pensamento, né? O que eu quero ser, o que eu quero apresentar para as pessoas. Muitos clientes chegam e falam assim, Karine, porque eu não sou feliz. Por que você não é feliz? O que é ser feliz? Aí a gente tem uma coisa muito ampla. A felicidade, ela é construída. Ela é atitude. Ela não é uma coisa subjetiva. Eu quero ser feliz, vai bater na minha conta a felicidade? Não, não vai. A felicidade ela é construída por nós, por atitudes. Né? Isso já é comprovado cientificamente, já tem vários estudos. Tem um autor muito famoso em Harvard, que é o Ben Tal, que ele trabalha só com isso, ele estuda felicidade há muitos anos, e ele diz que existem 5 chaves para a felicidade.
né? Porque é uma coisa do autoconhecimento e da autoimagem que as pessoas fazem, né? É você se conhecer, é você praticar algum tipo de atividade que te dê uma motivação na vida, no dia a dia, uma atividade física, uma dança, uma luta, qualquer coisa, um esporte. É você praticar a gratidão, é você ser grato pelo que você tem, é você não ficar na negatividade, é você aceitar os seus limites e você poder também aceitar aquilo que você já tem e não o que você não tem. Isso é muito importante. Então, quando eu quero ser alguém que eu não sou eu, óbvio que eu vou me frustrar, concorda? Né? Se a gente está numa academia, tá vendo um monte de gente linda, né? Ela é uma atleta. Ela é uma atleta, ela vive para isso. Né? Por exemplo, eu estou gestante, estou com 34 semanas. Eu estou treinando desde que antes de eu engravidar, já estava treinando, eu continuei treinando. Óbvio que o meu treino não é igual ao que eu estava treinando antes. Mas eu nunca vou ser uma gestante atleta. Atleta N lá do CrossFit que eu admiro, que ela tá grávida junto comigo, ela tá só com 2 semanas acima da minha. O corpo dela é diferente do meu. Ela é uma atleta. Então eu não posso me comparar a ela. Mas eu tô mas pelo menos o meu condicionamento tá bom como o dela. Eu continuei bem, minha gestação tá saudável. Então a gente precisa olhar os nossos exemplos. Né? O meu profissional sempre brinca assim, né? Existe o tipo de corpo. Eu não posso ser um corpo que não é meu. Porque é o formato do nosso corpo. Como também, mentalmente, cada pessoa é de um jeito, pensa diferente. Eu não posso querer ser um Bill Gates, porque ele pensa diferente de mim. Eu vou ser a Karine, melhor versão de mim. Eu posso tomar ele como exemplo, estudar o que ele faz, me empenhar, me dedicar, estudar e ser uma melhor versão de mim de uma outra forma. Mas nunca seremos igual a ninguém, porque isso é impossível. Então eu acho que a autoestima ela vem disso. É da gente se conhecer e da gente poder ser de verdade quem somos, em essência. Eu sou a Karine, eu sou psicóloga, eu tô aqui, faço o que é o melhor pra mim, tento fazer o melhor para meus clientes, mas eu nunca esquecendo que eu não sei tudo. Eu vou sempre estar em busca de aprender, né? Eu sou uma eterna buscadora, eu vou buscar sempre ser melhor como pessoa e como profissional, para poder atender melhor as pessoas e a minha vida ser melhor também. Então, aí a gente consegue uma autoestima razoável, equilibrada, quando eu me reconheço e me identifico quem eu sou de verdade, tá? Bom, gente, quase chorei agora porque não, é verdade, né? Assim, no outro vídeo até vou terminar rápido. No outro vídeo eu falo sobre isso, né? Eu tive filhos muito cedo, né? E o pai dos meus filhos me abandonou e tudo mais, e aí depois eu quis recuperar um tempo que já tinha passado na minha vida. Então, por um bom tempo, eu tive esse problema de autoestima. Às vezes isso oscila muito, porque eu fico pensando assim, eu não tenho mais 18, 20 anos, né? Mas assim, eu me recordo do meu corpo de 18, 20 anos e que eu poderia ter feito se eu não tivesse engravidado. Só que assim, eu fui muito mãe, né? Para 3 crianças, então eu tenho que buscar a minha essência. O que foi bom pra mim? O que eu criei? E isso realmente, você tirou uma dúvida minha também. A gente tem que se amar em primeiro lugar, porque eu acho que se a gente não se amar e não se conhecer, realmente fica difícil até pra gente se relacionar com qualquer ser humano ao nosso redor. Bom, gente, a gente bateu esse papo maravilhoso aqui com a Karine, tô muito impactada, muito agradecida. Eu vou deixar ela com as considerações finais, tá? Esse conteúdo abrange muito o nosso universo feminino em tudo, né? Principalmente nesse ano de 2020 em questão, né? E ela vai falar um pouco dos livros dela também, gente, que estão para lançar. E eu já quero agradecer, tá? Por você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, tá? Pelo carinho, pelo respeito. A gente, desde o início, eu vou falar a mesma frase, a gente vai buscar ter conteúdo aqui e pessoas maravilhosas como a Karine, que não só são formadas numa profissão e trabalham só, mas se doam, né, de coração. Você sabe que ela tá ali com o coração na profissão, que ela gosta, que ela nasceu para isso. Karine, você nasceu para isso, muito obrigada, tá? Você é maravilhosa. Como sempre, a gente já se conheceu no CrossFit. E teve uma situação que ela me ajudou lá, né, que me impactou muito, né, que não vem ao caso agora, e por isso que eu pedi ela para estar aqui hoje. Então, vou deixar vocês agora com a consideração final. Até o próximo vídeo. Então, gente, assim, eu acredito que é o que eu já tinha falado antes, né, vamos buscar ser mais e ter menos, né.
a gente poder, eu como pessoa, poder me conhecer de verdade, né? E saber quais são os meus limites, quais são o que eu quero alcançar, quais são as minhas metas, não desistir. Existem 3 palavras que eu sempre coloco para os meus clientes, né? Eu quero alguma coisa, eu quero conquistar alguma coisa. Existe um pilar, que é uma tríade muito, muito legal. É não desistir, ser comprometido e ser persistente. Então, se qualquer coisa na sua vida, qualquer situação, qualquer episódio que você esteja vivendo, se você sabe o que você quer, se você sabe onde quer chegar e você se conhece, você vai conseguir. Então, fica aqui o meu agradecimento, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu sei. Não sei tudo, mas tento sempre contribuir positivamente com as pessoas. E quem quiser pode me acompanhar também lá no meu perfil do Instagram. A Day deve deixar para vocês aí o link. Eu vou participar de 3 livros agora como coautoria. O primeiro livro que vai ser lançado agora em setembro vai ser O Sentido e a Busca da Felicidade. E em janeiro vai ser lançado Psicologia e a Saúde da Mulher no volume 2. E o terceiro agora, que eu acabei de entrar essa semana, foi Gestação, Puerpério e Maternidade. Então, cada um desses livros eu estou contribuindo com um capítulo que eu escrevi e que vai poder ajudar mais pessoas nesses 3 temas que o livro vai abordar. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado. E se tiverem mais perguntas, passe para dar e a gente tenta responder, tá bom? Obrigada, gente. Nada, Obrigada. tchau, tchau. Tchau.